de Deus, povo da aliança, eu quero cumprimentar vocês em nome daquele que João viu que a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, os seus olhos como chamas de fogo. Na sua coxa direita estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é Ele? É o nosso Cristo, o nosso Senhor soberano, nosso Salvador. Como que está você? Olha, você vai assistir a música e depois nós iniciaremos hoje o capítulo. Hoje vai ser 10 e 11, os dois juntos, e amanhã nós iremos para o 12. Estou muito feliz, muito alegre. A irmã Isabel está em casa, tirando maior onda, boa demais. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você viu o vídeo, mas que bênção nós sabemos que a irmã Isabel está recuperada. Louvado seja Deus. Olha, você não mandou para mim ainda, só umas 12 pessoas, as perguntas, 10 perguntas até o capítulo 8. Você pode responder até no início do mês de outubro e depois teremos mais 10 e mais 10 para que você receba então o seu certificado do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Você pode consultar aí na Bíblia e assim que você for respondendo, que terminar, me manda novamente para o WhatsApp para que eu possa arquivar. Tá bom? Espera um pouquinho aí, ouça uma música e assista, daqui a pouco nós voltaremos. Todo mundo cantando assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Declare! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, 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 Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Você pode dizer assim, ó: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu. Jesus, 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 Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus. E quantos creem? Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus.
mortes. Que bom é estar aqui, meus irmãos. Como eu lhes disse, não é para nós ficarmos preocupados nem amedrontados. No último capítulo 9, eu lhes disse que estamos caminhando para o final de tudo, de todas as coisas, e este mundo nem imagina o que está por vir. E o Senhor decidiu, o Deus sábio, revelar através do seu Espírito, inspirando João a escrever aqui aquilo que estava acontecendo no início lá da igreja, quando Cristo ele morre, ressuscita e vai para os céus. Desde aquele momento até hoje, é este relato aqui do Apocalipse. Nós estamos caminhando para o final de todas as coisas. Nós falamos sobre o que está reservado ao tocar das trombetas. As 4 primeiras trombetas tocaram para destruir o verde, a natureza. A segunda para destruir e vir sobre o mar. E isso tem acontecido há quanto tempo? Até mesmo pela intervenção do homem. Vimos também que uma terceira trombeta, onde os rios são contaminados, muitos morrem. Também vimos o céu sendo abalado, as estruturas cósmicas. Mas o anjo diz: ai, ai da terra, ai, ai, ai dos homens, porque o que sobrevirá vai ser terrível. E nós falamos das trombetas que são tocadas, os gafanhotos. Falamos aqui do Apolion, do Abaddon. Falamos dos anjos caídos, que quando eles tinham acesso aos céus, foram expulsos de lá, e já desde o momento em que Cristo foi levado aos céus glorificado, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas alguns anjos, que eu diria de hierarquias poderosas, estão guardados, presos no abismo, conforme estudamos no último estudo. E eu quero conversar com vocês hoje o capítulo 10 e capítulo 11. Mas quero te perguntar novamente, como que está você, minha irmã, meu irmão? Eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas. É um privilégio para eu pastorear a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, já fazendo agora 23 anos. E eu louvo a Deus, porque vocês são o selo deste ministério aqui em Montes Claros. Quero também agradecer pela tua fidelidade aos dízimos, às ofertas, por você estar acompanhando-nos aqui. É preciso estudarmos a palavra, porque dias difíceis virão, para que eu e você não sejamos sucumbidos diante do que nós estamos estudando. Olha o que diz o capítulo 10, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e também o pé esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, uma voz como o rugir de um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu
e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Olha para você ver, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vindo do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca é como doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Interessante aqui quando João tem a visão daquele anjo, e aqui mostra que ele tinha na mão um livrinho aberto, e ele põe aquele grande anjo, uma perna no mar e outra na terra. Os trovões acontecem. É João aqui tendo esta visão maviosa, extraordinária. E depois que falaram, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas de repente, ele ouviu do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Lembra quando Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas pertencem o quê? A Deus. Tem muitas perguntas que nós iremos fazer, até mesmo aqui em Apocalipse, como eu lhes disse lá no início, quando eu falei que eu não tinha resposta quanto a um texto que nós lemos. Tem muitas perguntas que nós não teremos resposta, mas Deus revelou não somente a João no Apocalipse, mas também Deus vem guiando a igreja para nos fortalecer, e aquilo que está aqui, a revelação aqui nestes 66 livros, e especificamente esta visão, o que Deus revelou para João e está aqui em nossas mãos, é o bastante. João não pôde escrever. Por que João não pôde escrever? Mistério. As coisas ocultas pertencem a Deus. O apóstolo Paulo foi arrebatado, ele diz que ele ouviu e viu coisas inefáveis, que não era lícito relatar, o homem saber. Então o Senhor estava dizendo para João: fica só contigo, privilégio teu. Não escreve isso não. Não escreva. E agora, olha para vocês verem. Um anjo faz um juramento. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. E ele disse: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. E naquele momento, a voz do céu que ele ouviu disse: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. No início nós vimos no capítulo 5 que João viu um livro nas mãos daquele que estava sentado no trono. Ninguém foi achado digno de tomar aquele livro e abrir e desatar os seus 7 selos. Só que este livro aqui, este livrinho aqui é outro. E que livrinho
livrinho é este aqui que João então vai e pega? E o anjo falou com ele: olha, coma este livro, coma este rolo, este livro. Ele tomou o livrinho e o anjo havia dito: olha, no seu estômago ele vai ser amargo demais, mas na tua boca será como mel, doce. E João vai e pega o livrinho e ele come. E na sua boca o livrinho, aquele rolo que ele come, é doce como mel, tal como o anjo disse. Mas quando caiu lá no seu estômago, passando pelo esôfago e chegando lá, amargou. Sabe o que é isso? É o Evangelho do Senhor, é a palavra quando é pregada. Quando eu e você fomos confrontados com a palavra de Deus, nós ficamos maravilhados. Ficamos ou não ficamos maravilhados? Doce. Mas quando caiu na nossa alma, no nosso espírito, amargou de tal forma, nos quebrantando, nos levando ao altar do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, acham bonita, principalmente os salmos. Os salmos não foram escritos como autoajuda. A Bíblia não foi escrita como autoajuda. E quantas vezes, até mesmo eu, ou pregadores, pegam a Bíblia para agradar as pessoas? Por isso que, quando João come aquele livrinho, o doce como mel, é gostoso, nos traz a salvação, nos traz restauração, nos traz consolo, mas se torna amargo, porque confronta com os nossos pecados, confronta com os nossos erros, confronta com a mania nossa de viver a vida sem olhar e sem seguir os princípios aqui estabelecidos, princípios absolutos do reino. Quando o Evangelho é pregado, e o Evangelho ele traz mesmo a paz, ele traz libertação. E as palavras que estão aqui são palavras de vida, mas também são palavras que quando nós depreendemos, quando a palavra, eu repito, é pregada e nós comemos como um favo de mel gostoso, mas ela nos conduz à santidade e ela confronta com as minhas mazelas, com as minhas idiosincrasias, principalmente com os meus pecados, é claro. É isso que significa isso aqui. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Não é o final, João. O que eu quero dizer para você: pega este livro que você comeu e vai pregar. Pregue a palavra. Precisamos de pregar a palavra. Como diz Paulo, seja no tempo oportuno ou não, pregue, prega a palavra. É o que a Bíblia fala, o Senhor Jesus em Mateus e Marcos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E estamos vivendo um tempo áureo. Daqui a pouco eu vou lhes dizer o porquê o tempo áureo. Estamos vivendo a meia semana, o meio tempo, desde quando o Senhor Jesus morreu, foi crucificado, morto, sepultado, colocaram-no naquele túmulo, ao terceiro dia ressuscitou. Desde aquele dia até hoje, estamos vivendo a realidade do capítulo que eu lhes disse sobre o cavalo com seu cavaleiro. O cavalo branco saiu para vencer, sendo o vencedor, e durante esse tempo nós vamos ver aqui no capítulo também próximo, 11, que a igreja está vitoriosa, vai nesta sua militância aqui, ela vai conquistando, ela vai pregando, e as pessoas
os eleitos do Senhor estão sendo chamados e estão sendo conduzidos para o aprisco do pastor. O que ele está falando aqui? Pregue. E quando você pregar, a palavra de Deus não volta vazia. Pregue. Pregue para o seu vizinho, meu irmão. Principalmente com a sua vida, com a sua conduta. Eu e você somos os bons perfumes de Cristo aqui. Somos sal da terra e luz do mundo. Prega para o seu tio, para seus pais. Pregue na escola, pregue na faculdade. Fala deste amor. Fala do Cristo que morreu na cruz. Fala da testemunha que é Cristo, que sofreu, que morreu pelos nossos pecados. Pastor Eugênio, o senhor sempre tem falado que Deus escolheu os seus eleitos. Sim. Mas nós não sabemos lá na faculdade quem é, na sua família quem é. É pregar. Pregar o evangelho é obedecer a palavra, o mandamento do Senhor. Pregar sobre a cruz de Cristo é obedecer a ordem do cabeça da igreja, do Senhor Jesus, aquele que João viu e que os seus olhos eram como chamas de fogo. É pregar. É isso que o Senhor está falando nesse livrinho aqui. Então, quando você come ele, é prazeroso ler a Bíblia. Mas tem gente que lê a Bíblia, eu repito aqui, só para ver o que é bom para ela. Seria bom você tirar da sua casa as caixinhas ou a caixinha de promessas. Ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus, descansa. Ele derrotará os teus inimigos. E ele vai. Milhares de promessas. Mas quando a Bíblia fala, quando nós abrimos a palavra, aí nós chegamos. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Quando você ouve a palavra, você que é jovem, quando o pastor seu prega que sexo antes do casamento é pecado, é ferir a santidade de Deus, amarga, dói. Mas qual é o evangelho que tem sido pregado hoje? Não é este evangelho. Esse evangelho do livrinho, que é doce, mas amarga. O evangelho é só doce, é só mel. Você consegue, você vai ser vitorioso, você vai conquistar, você é cabeça e você não é cauda. E enquanto isso, nós estamos caminhando para dias vindouros, onde a igreja será vilipendiada, como eu lhes disse no último capítulo nosso, o 9, onde os homens irão ver o terror que virá sobre a terra, quando o abismo será aberto, e quando vier o filho da iniquidade, a impiedade, quando a besta que emergir do abismo, sair do abismo, como que você estará e eu estarei? E nós vamos ver daqui a pouco que a igreja, as comunidades, as denominações, definharão por completo. Nós estamos vivendo dias e chegaremos dias, meus irmãos, da apostasia. Estamos caminhando para esse tempo onde as igrejas irão mesmo fechar as portas pelo que virá. Porque o evangelho que tem sido pregado é um evangelho da conquista, é um evangelho do triunfo. E nós não podemos, e eu não posso, como pastor da IPJP, que o Senhor me confiou, pesa sobre mim ensinar-lhes. Não vai haver paz no mundo. Não vai haver paz na terra, meus irmãos,
Isso é mentira. Esta ideia de triunfo, esta ideia de que você vai ficar sentado lá na cadeira e vendo aquela pessoa, ou melhor, você vai ficar no palco e vendo aqueles que te maltrataram lá, te olhando, te aplaudindo. Isso é heresia. Isso é um evangelho do triunfo, é um evangelho que não tem cruz. Eu tenho de pregar isso. Porque diante do tribunal de Deus, você não pode dizer assim, o meu pastor não falou, o meu pastor não me advertiu. O livrinho aqui é doce, mas termina amargo. E eu quero agora ler o capítulo 11, para continuarmos, ordens para medir o santuário de Deus. Eu acho melhor eu ler, já ensinando, né? Para ver se eu consigo ganhar o tempo aqui, no máximo até 45 minutos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Na verdade aqui, como João era um apóstolo, e João sabia do tabernáculo, de todos os rituais do templo, e João chegou a pastorear uma igreja de judeus convertidos, e também esta palavra era para a igreja onde tinham judeus convertidos, e eles sabiam do átrio, sabiam do Santo dos Santos, do tabernáculo, do santo lugar, de todos aqueles objetos que haviam no tabernáculo. Esta visão aqui, aqueles que a ouviram, esta mensagem, entenderam. Quando o Senhor manda medir aqui, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então aqui é uma simbologia mostrando, desde aqui o início, quando João mede e outra parte não mede, os judeus entenderam aqui que a visão era para eles, porque João utiliza, o Espírito de Deus utiliza exatamente um contexto daquele lugar, do santo lugar, e que era algo sagrado para os judeus, aqueles que foram chamados para serem luzeiros e que falharam. Então essa parte aqui é a igreja composta de judeus entenderam este momento aqui. Agora, tem essas duas testemunhas mártires. Eu confesso a vocês que quando há 30 e 35 anos, lá em Brasília, alguns falavam que essas testemunhas que virão, pode ser Elias Enoque, pode ser Moisés, que iriam voltar, principalmente porque alguns creem que vai haver uma tribulação, e os pré-milenistas históricos e dispensacionalistas acham que eles vão ficar, os servos de Deus, durante 1000 anos reinando com Cristo, enquanto a tribulação come por conta aqui, o Espírito será tirado, e aí viriam essas duas testemunhas, que quem sabe seria Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias os profetas, ou Enoque e Elias. Só que isso não tem base. E desde já eu quero dizer que eu não acredito que Jesus vai voltar e arrebatar só parte da igreja, levando a igreja para reinar com ele 1000 anos, e aí a tribulação vai comer por conta aqui, e aqueles infiéis, aqueles crentes que viviam na carne, aqueles crentes que estavam praticamente distantes de Deus, prevaricando contra Deus, iriam sofrer aqui, e estas testemunhas iam pregar o evangelho. Eu não creio nisso. Eu creio que o milênio nós já estamos vivendo desde a época de Cristo veio, o reino de Deus chegou, está entre vós. É uma linguagem simbólica. Eu creio que nós iremos entrar na tribulação, mas no meio dela, como eu lhes disse a última vez, baseado em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados,
ninguém seria salvo. Eu não acredito, Jesus vai voltar só mais uma vez. Os adventistas acreditam que Jesus já voltou em silêncio aí, ninguém viu, e já está num lugar com que ele veio para poder fazer o tabernáculo, a maior confusão. Nós acreditamos, como reformados dentro dessa área milenista, é que estamos reinando com Cristo. Lembra? Já, ainda não, e o Senhor voltará, arrebatará a igreja, haverá então a ressurreição dos mortos e juízo final. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Preste atenção aqui. Estas 2 testemunhas que profetizam aqui, aqui fala, por 1260 dias vestidas de pano de saco. Aqui não temos como errar, e na pesquisa que eu fiz, significa a igreja representada de judeus e gentios, as 2 testemunhas, que desde o momento em que Jesus Cristo foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou e subiu para os céus, e ele comissionou a igreja formada de judeus convertidos e gentios. Inclusive João pastoreou a igreja que tinha aqui judeus convertidos. Gente, é criar imagens na cabeça, é ter elucubrações heréticas, dizer que vai vir Elias, que vai vir quem sabe Moisés, que vai vir quem sabe Enoque. Aqui é tudo simbologia e significa a igreja. As 2 testemunhas é a igreja representada pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento, que tem pregado o evangelho e que tem obedecido a ordem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Kyrios, o vencedor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E desde aquele tempo até hoje, apesar de tanta heresias, de tantos escândalos, a igreja recebeu a autoridade. De quem? De Jesus, irmãos. Isso. A igreja recebeu a autoridade para poder pisar em serpentes, escorpiões, também simbologia. A igreja foi dada a chave do reino dos céus. Jesus disse para Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. Quando fala para Pedro, estava falando não somente para ele. Escute, todas as vezes que você abre a palavra para pregar, você está abrindo o reino dos céus. Existe sim, meus irmãos, homens e mulheres de Deus que têm orado, e pessoas, pelo poder do nome de Jesus, são curadas. Curadas de AIDS, curadas de câncer. Pessoas que até foram ressuscitadas em nome de Jesus. Por isso que quando fala aqui, olha, são estas 2 oliveiras e 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra.
A igreja continua de pé. Só que esse tempo vai durar 1260 dias. Apesar da igreja ter sido até pouco tempo perseguida e em alguns lugares perseguidas, mas lembra do cavalo branco com seu cavaleiro que saiu quando aquele selo abriu, ele saiu vencendo para vencer. Eu lhes falei que ninguém, nada pode deter a igreja. Nada pode e nada pode. Ainda que muitos foram decapitados, ainda que muitos foram queimados, ainda que foram esquartejados, crucificados de cabeça para baixo, colocado nas arenas antigamente pelos leões, a perseguição que sofreu a igreja atrás das cortinas de ferro naqueles países comunistas, todos passaram, os imperadores, reis, príncipes, fundadores de religiões, mas o Cristo ressurreto que conduz a igreja, continua conduzindo a igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela durante os 1260 dias, que é um número simbólico, indefinido. Já tem mais de 2000 anos que isso aqui foi revelado. Isso é a igreja, as duas testemunhas. E aqui diz: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Lembra que quando Elias profetizou, os céus cerraram durante 3 anos e tanto. Depois ele ora e vem chuva. Vou falar para vocês algo que não é novidade para você, meu irmão. Pode muitos fazerem aí milagres camuflados, mentirem. Há muita corrupção, há muito engano em algumas igrejas, e você tem que saber qual igreja que você está fazendo parte, quem é aquele líder, quem é aquele pastor, acompanhar a vida dele. Mas independente disso, foi dada autoridade. E muitas coisas têm acontecido em nome de Jesus e para a glória dele. A intervenção de Deus, quando Deus quer, quando a igreja ora e quando é para a glória dele, fique sabendo, meus irmãos. Fique sabendo, Deus pode mudar um tempo nos céus. Deus pode fazer coisas extraordinárias, porque a igreja, durante os 1260 dias, foi dada autoridade a ela. As duas testemunhas aqui é a igreja. E eu e você estamos dentro dela. E se nós orarmos pedindo cura, e se o Senhor quiser, for da vontade dele e para a glória dele, ele vai fazer. Ele usa os médicos? Usa um psiquiatra? Usa. Não fechemos os olhos e não deixe nosso coração ficar empedernido. Mas Deus deu autoridade à igreja. Por isso, ore, repreenda demônios, ore pedindo cura, ore pedindo intervenção do Senhor. Eu tenho recebido nessa quarentena bênçãos por ter orado ao Senhor. É assim que Deus faz. Aqui continua dizendo: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Todo símbolo aqui, mas para mostrar o poder, a ousadia, a autoridade que Deus deu à igreja, durante até que o abismo não seja aberto, como eu lhes disse antes, e sai de lá a besta. E pela primeira vez aqui, começa agora a falar da besta. Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e a matará. Vai chegar um momento que a besta aqui, que vai sair do abismo, o abismo do capítulo 9,
onde tem lá aquele que é líder com os demônios, que Jesus, quando subiu aos céus, os expulsou de lá, e um grupo especial de hierarquia poderosa ficou lá nesse abismo. O Senhor então dá ordem que esta besta sai, e agora a igreja vai ser barrada. Repito, enquanto durar 1260 dias. Alguns ficam calculando, chegaram a dizer que o ano 2000 chegaria, mas 2000 não passaria, já passou 20 anos. Não adianta querer estabelecer dia, hora, tempo. O que nós precisamos de estar é preparados e pregar este legado para os filhos dos nossos filhos, para as gerações, para que os eleitos de Deus se preparem, para que quando vier o que vai acontecer da agora em diante, estejam prontos, estejam fortalecidos, e estejam com o coração cheio de esperança, porque os dias serão tão terríveis que muitos não vão aguentar. E se o Senhor não abreviar isso aqui, pelo sofrimento, pelas coisas terríveis que vão acontecer, então, quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a igreja pregando, representada pelos judeus e pelos gentios, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. O que significa isso aqui? A igreja será calada. E aí vem a luta, vem mesmo a perseguição, a tribulação, de tal forma, diz aqui que o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Aqui Sodoma e repete. Nós estamos caminhando para um tempo de tanta depravação, de promiscuidade, de delírio, de loucuras. O apóstolo Paulo fala, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, no final dos tempos, muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios, e diz que no final dos tempos os homens serão jactanciosos, rebeldes, arrogantes, amantes dos prazeres, implacáveis, desafeiçoados, serão blasfemos, odiarão tudo aquilo que fala de moral e piedade. Eu não quero apavorar você, meu irmão, minha irmã, mas ao mesmo tempo também eu não posso isentar para vocês isso. Vai vir chumbo grosso para a igreja, vai vir chumbo grosso para nós. Conquanto você tem sua esposa, você tem sua casa aí, você tem seu carro bom, você tem um bom trabalho, mas, meu irmão, precisamos de entender e ser espirituais. É preciso despertarmos da nossa mornidão, é preciso despertarmos do nosso sono espiritual, conforme diz Paulo. Não é para você pirar. Teve muitas pessoas que leram Apocalipse e acabaram fazendo besteira. Na minha terra, um começou a ler e ver isso aqui, amarrou uma corda no pescoço de uma árvore, se atirou de lá e enforcou-se, morreu. Isso aqui não é para apavorar você. Tem pessoas pensando que ser de Jesus é só triunfo. Tem pessoas pensando que seguir Jesus é só para Jesus satisfazer os meus desejos íntimos, os meus sonhos, os meus alvos pessoais. Queridos, tem muitos crentes pensando que o reino é aqui. Estamos reinando com Cristo aqui por um tempo. Sabe o que Jesus diz em João capítulo 15? O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. E veja que na época, o mundo,
aqueles que adoravam César, aqueles que amavam lá as glórias humanas, e tal como hoje muitos estão aí e muitos ainda irão apostatar da fé e blasfemarem contra Deus. Jesus estava dizendo para eles, e nos diz: dias vindouros virão, o mundo não nos ama porque nós não somos daqui. Irmãos, olha para cá, irmã, nós não somos dessa terra. Estamos reinando espiritualmente com Cristo, mas Filipenses 3, 21 e 22 fala: a nossa pátria estará nos céus, onde aguardaremos ver o Senhor Jesus. Não fiquemos dormindo, irmãos. Você pode ter seu carro, sua casa, economizar bonitinho, devolver a Deus o que Ele determinou, o dízimo e oferta para o andamento da igreja. Como é que você ia aprender isso aqui, meu irmão? Como que eu ia aprender isso aqui sem comprar aqui, olha? Sem comprar isso aqui, ó, de mestres que Deus levantou para nos ensinar, ó. Eu estou passando para vocês. Eu sou apenas aqui um informante, como João foi. É você ser fiel aos dízimos, ofertas, é você congregar e tirar o foco deste mundo que jaz no maligno. A Bíblia fala em Apocalipse aqui, olha, aqui é Apocalipse, que o puro continua a purificar-se, mas o impuro continua na impureza. Portanto, enquanto temos tempo e estamos vivendo a era áurea de pregação do Evangelho, preguemos. Porque é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16. Porque o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar, para libertar. O Evangelho confronta-nos das nossas mazelas, dos nossos pecados. E aqui, olha, a igreja foi calada por um tempo, por um meio tempo, porque fala de meio tempo também, meio tempo de pregação, depois meio tempo de perseguição, mas é um tempo que será reduzido quando a igreja começar a entrar aqui, olha, nessa grande tribulação. Aqui fala de Sodoma. O mundo está de mal a pior. Leis serão aprovadas. Nós temos de ter cuidado com o relativismo. Temos de ter cuidado com o que está acontecendo. Pastores que negociam o Evangelho. Igrejas que são grandes, lindas. Nada errado nisso. Mas pastores pregam só mensagem que enaltece o ser humano. Você pode, você consegue. Ah, pastor Eugênio, eu senti tão bem na sua igreja. Primeiro, que a igreja não é minha. Segundo, as pessoas estão querendo sentir bem. Pare com esse negócio, irmão. Olha para cá, irmão. Pare com esse negócio. O Senhor me disse, Deus me disse. É sério, meu irmão. Tem um cara de crente aí, parece que Deus fica à disposição dele dia e noite. Deus me disse, Deus me falou, eu senti no coração. Irmão, leia a Bíblia. Se você sentiu no coração, sai fora. Porque o coração do homem, Jeremias 17, é enganoso e desesperadamente corrupto. Temos de pregar esse evangelho da cruz e prepararmos, porque dias vindouros de lutas, de escuridão, de trevas virão. Está com medo, pastor? Eu não, eu tenho Cristo. Meu irmão, céu é céu porque Jesus está lá. Inferno é inferno e trevas porque lá não tem luz, porque lá não tem Jesus. Se você tiver Jesus, está com câncer, com AIDS, Covid-19, você vai dizer assim: olha, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quiser que eu viva mais um tempo, beleza. Se o Senhor não quiser, abra a porta que eu estou entrando. Céu é céu porque Jesus está lá. Céu é claridade, beleza e perfume
porque Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, porque Jesus é a luz do mundo, porque Jesus é aquele que traz, extirpa as trevas, e porque Jesus é amor, porque Jesus é paz. Não importa onde eu for, não importa qual cidade eu cheguei. Portanto, você que está aqui em Montes Claros e fica reclamando de Montes Claros, do calor de Montes Claros, vai para o sul, vai para a cidade onde tem gelo. Tem de agradecer a Deus e louvar a Deus pela bondade dele. Onde você chegar, faça a diferença. Ixi, eu tenho que terminar aqui. Então, 9. Muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam os cadáveres. Tudo simbologia, gente. Metáfora. Quadros simbólicos. Contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio. A igreja, 1260 dias, está pregando o evangelho. 3 dias e meio aqui. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. É a igreja que foi totalmente agora impedida. Mas pastor Eugênio, já tem mais de 2000 anos que a igreja está pregando. Nós iremos sofrer então mais 2000 anos. Calma. O Senhor Jesus já disse que esses dias serão abreviados por amor dos eleitos, daqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Aqui diz: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vai chegar um tempo que o povo ímpio, as pessoas vão dizer, ainda mesmo que esses miseráveis, esses crentes foram derrotados, calaram eles irão fazer festas. Sabe o que o povo lá em Éfeso dizia? Viva Diana dos Efésios. Aqui vai chegar uma época que o pessoal vai falar assim: olha, viva Nossa Senhora Aparecida. Acabem com esses crentes, com esses malditos que ficam só acusando a gente, que ficam só condenando a gente. Eles nunca entenderam que eu sou livre para poder fazer o que eu quero. Eu sou livre. Isso vai acontecer, gente. Vai, pastor, vai acontecer. Eles vão fazer festas, eles vão gritar: viva Nossa Senhora Aparecida deles, né? Viva! Os países lá, cada um vai adorar suas divindades. É um tormento, irmão. Uma balbúrdia, uma confusão. Olha o que diz. Isso aqui é literal, bênção. Não é literal os quadros, os símbolos, né? Sangue, terremoto, algumas coisas aqui mostrando o poderio. Em alguns momentos, sim. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram sobreveio o grande o quê? Medo. Vai ser o momento em que Jesus voltará, vai vir arrebatar sua igreja, e a igreja será transformada os crentes em corpos incorruptíveis. Eles serão ressuscitados. Alguns que já morreram e outros que estão ainda sofrendo vivos na tribulação serão vivificados na perspectiva de ressurreição. Olha o que diz aqui agora. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para cá. Jesus arrebata a igreja. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Mas eu vou correr aqui. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo... Eu emociono com isso. Olha o que diz aqui: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Lembra do já, ainda não? Agora já. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem na terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Tem gente pensando que a arca da aliança está nos céus, porque a arca da aliança sumiu. Gente, aqui é simbologia. Deus está falando com os judeus aqui convertidos, para mostrar-lhes que aquela aliança que representava a presença de Deus agora estava nos céus, como símbolo aqui mostrando que agora todos iam para a presença do Senhor, onde Deus é o próprio dia lá, Deus é o próprio sol, Jesus é o próprio sol. É isso que quer mostrar. Aí eu termino aqui com toda alegria de quebrantamento na alma para dizer para vocês, irmãos, as duas testemunhas, eu e você fazemos parte dela, da igreja, e temos de pregar. Pregue o evangelho, fale, não se envergonhe do evangelho, não tenha timidez. Talvez você é tímido e tenha isentado de pregar a palavra. Estude a palavra, pregue a palavra, pregue. Tempo oportuno ou não, pregue. A palavra de Deus não voltará vazia. Pregue o evangelho da cruz, pregue que Jesus ama o pecador, pregue. Muitos estão indo, cambaleando para a perdição eterna. Pregue. Nem eu e você sabemos quem são os eleitos, mas pregue. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próximo estudo, nós iremos para o capítulo 12, que será também significativo para a glória dele. Até mais, povo de Deus.